Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu, se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? O Pântano e o Corvo. Maicon Guedes. É difícil dizer o que eu mais temia naquele horrendo dia, e talvez a guerra, responsável pelas dezenas de corpos destroçados ao meu redor, talvez o pântano, frio e pacato como um cadáver, evaporando o gélido aroma de morte iminente, talvez o medo de morrer, por um tiro, uma explosão, gangrena, ou talvez fosse o corvo, maldita ave de crocito ensurdecedor, que movimentava a escuridão de penas feito uma sombra do além, destacando-se ao longe, na nébula sinistra. Diabólica ave de olhos infernais. O combate ceifou muitas vidas, principalmente daqueles que lutaram ao meu lado. A cada minuto a ausência de um companheiro de guerra se fazia presente, bastava um único piscar de olhos para que a próxima rodada de cerveja fosse descartada. Descansem em paz, amigos. Avançávamos em meio às explosões, em dupla, eu e o futuro defunto que na noite anterior cantava para nós uma linda canção, escrita por ele mesmo, dedicada à sua filha, música essa que, ao retornar para seu lar, seria entregue de suas cordas vocais para o coração da menina. Ah, como ele ansiava o brilho nos olhos da pequena, só que hoje, durante o alvorecer, de sua boca a linda voz não se ouvia mais, e sim, gritos de desespero de alguém convencido de que cantar não iria jamais. Guerra é automutilação, avançamos para atacar e para morrer. Como poderia um dos dois lados sair vitorioso em meio a tantas perdas? Eu sobrevivi. Por covardia. Não me importo. Uma voz em minha cabeça gritava a cada nova explosão: fuja! Salve-se! E eu simplesmente obedeci e fugi. Por sorte não fui baleado durante a corrida, marchei veloz direto ao pântano, lugar onde eu jamais queria ter ido. Mergulhei sem hesitar, e ali fiquei, imerso até a virilha, acreditando que o combate não se ampliaria até aquele local onde uma sutil névoa, de aspecto tenebroso, pairava sobre a água suja e fria. Me escondi debaixo de alguns galhos e troncos derrubados à margem do lago, e ali permaneci, aguardando o cessar dos bombardeios fatais. Após algumas horas a fadiga me fez adormecer, enroscado nos galhos, e quando acordei, o silêncio era vasto. O combate chegou ao fim, pelo menos por hoje, pensei, e ao tentar me desprender, com dificuldade, do emaranhado de galhos pontiagudos, uma ferida se abriu em meu ombro, rasgando minha carne até o osso, despejando um punhado de sangue no lodo. Forcei meus pesados passos no pútrido lago e, enquanto caminhava, molhando-me por inteiro, notei que aquele pântano já foi uma zona de combate. Alguns metros à frente, avistei corpos de soldados boiando, alguns deles ainda inteiros, enquanto a maioria eu mal conseguia olhar. Como pode o corpo humano se transformar num desastre desse porte? Somente a morte poderia admirar tão asquerosa arte. Enquanto a água espumava, a cada passo tortuoso que eu dava dentro do pântano, rente à margem, percebi que algo estava me seguindo. Eu tive a estranha sensação de que um ser maligno me observava, não de um único ponto, mas de todos os locais. Lá longe surgiu, um formato escuro, destacando-se na névoa, era o corvo tenebroso vindo em minha direção, de galho em galho, de tronco em tronco. Ele saltitava nos troncos das árvores, boiando no pântano de lodo, e nos troncos dos soldados mortos, mutilados por ferimentos mortais. Como poderia a maldita ave saber o meu nome? Como pode tal criatura ter o dom de falar?
Até os dias de hoje não encontrei uma resposta, mas eu sei que naquele dia, o meu nome a ave ecoou, num tom horrível e esquisito, acompanhado de atrozes crocitos sepulcrais. Diante de mim um corpo boiava, servindo sua barriga inchada de pouso para o corvo sapatear seus pequenos pés decrépitos. A criatura alada de olhos vermelhos operava uma dancinha de morte na barriga do defunto, e eu não suportava mais seus olhos satânicos encarando-me. Acelerei o passo, ainda dentro d'água, com dificuldade, quase tropeçando e apoiando a mão em alguns corpos, ansiando ficar longe da ave das trevas. Vez ou outra eu olhava de soslaio e me apavorava, pois o corvo me seguia, e por mais que eu quisesse ficar bem longe da criatura, eu precisei parar, ao notar alguns soldados inimigos transitando entre as árvores, não muito longe da margem do pântano onde eu estava. Meia dúzia deles vinham em minha direção, fingi-me de morto, já que enfrentá-los, eu não aguentava mais. Encostei-me em um amontoado de corpos boiando à margem do pântano, sendo esse o único meio que encontrei para camuflar-me. Permaneci tão sereno em meio à carniça humana que por um instante acreditei que eu estava realmente morto. Os minutos que se seguiram a partir dali foram os piores. O som dos passos dos soldados se aproximava de onde eu estava, enquanto isso, pequenos esguichos surgiam na água a cada tiro que eles davam, determinados a assustar os que fingiam-se de mortos, e deu certo, um dos supostos defuntos se desgrudou do tronco onde estava agarrado e levantou as mãos, clamando misericórdia, mas foi calado rapidamente por um tiro certeiro. 2 dos soldados inimigos entraram no pântano, desferindo golpes de baioneta nos cadáveres agrupados. Oh, como era perturbador fingir a própria morte, enquanto ela, a própria, sem fingimento, exercia seu ofício ao meu redor, e saber que em questão de minutos, ou segundos, seria meu corpo a estar sendo perfurado, e eu seria desmascarado de minha mórbida atuação de funéreas peças teatrais. A cada 5 corpos supostamente mortos boiando no pântano, um gritava ao ser espetado, e logo seria a minha vez. A ferida em meu ombro pulsava muito, parecia ter vida própria, como se fosse saltar e se desmembrar do resto do meu corpo. A situação piorava a cada segundo e tudo me incomodava, e a ferida pulsando, a garganta arranhando instigando-me a tossir, os zumbidos de moscas em meus ouvidos, a ânsia de vômito, coceira, os calafrios devido ao pântano frio e o glacial nevoeiro, os gritos dos poucos soldados vivos perfurados ao meu redor e, claro, o corvo, maldito corvo. Começaram a desferir golpes de baioneta no amontoado de corpos onde me enfiei, começando pela parte de trás, onde felizmente eu não estava camuflado. Eu era um estranho naquele ninho da carnificina. Enquanto isso, do lado de cada pequena montanha de corpos, o corvo me observava com aqueles olhos, e eu, mantendo os meus bem abertos, retribuía o olhar para a criatura, demonstrando todo o ódio que eu sentia, desejando que ela partisse para bem longe. Pensava eu, enquanto encarava o ser nefasto, sei de onde vens, criatura, carregue contigo o clima soturno e para o inferno retorne, ave de mau agouro, atravesse logo esses portais. Num único salto, a ave que me observava de cima da ponta de um canhão, que estava afundado no pântano, pousou bruscamente num defunto boiando próximo a mim. A força do impacto cometido pelo corvo, assim que ele pousou no tórax do cadáver, fez com que o pútrido soldado viesse boiando em minha direção, encostando sua cabeça em minha coxa, e ali o morto permaneceu, fitando-me com os olhos arregalados e assustados, como se tentasse gritar por socorro mesmo depois de morto. Saltitando, o corvo se aproximou do rosto do defunto e, antes de abocanhar o olho do pobre infeliz,
a criatura me encarou de forma maléfica, como se estivesse caçoando de mim. Muito ágil, a ave arrancou um dos olhos do ex-soldado, ou quem sabe, ex-marido, ex-filho, ex-pai, e eu, com olhar penoso, presenciava o horror que acontecia àquele miserável corpo que boiava centímetros abaixo do meu peito. A única certeza que eu tinha naquele momento era de que eu morreria em instantes, afinal, eu já começava a sentir o cheiro da minha própria morte. Se não os soldados inimigos me perfurando com golpes de baioneta, seria o corvo responsável pelo meu deprimente óbito. Começavam então os momentos dolorosos. Ao meu lado, eu ouvia o barulho da lâmina rasgando a carne já morta de um cadáver. Enquanto isso, o corvo saltou e cravou seu bico aguçado na ferida em meu ombro, seguindo com fortes golpeadas dolorosas, até atingir o meu osso. A dor era insuportável, mas mantive a posição de defunto e não me movi um centímetro sequer. Da ferida o sangue esguichava, como as lavas dançantes de um vulcão, colorindo toda a minha face de um vermelho intenso e vivo. Fechei os olhos e aguardei meu finamento. Naquele momento, não suportando mais a dor, eu clamava a Deus, ao diabo, ou qualquer outra entidade, que eu desmaiasse para não experienciar mais a angustiante profanação que acontecia ao meu corpo. Aguentei ao máximo, e não demorou muito para que eu pudesse abrir novamente meus olhos, quando notei, lá estavam, distantes de mim, os 2 soldados inimigos caminhando rente à margem do pântano, prestes a deixarem o lago de carnificina para irem embora, e o corvo, aquele maldito corvo, bem, nenhum sinal da criatura. O corvo se foi, assim como os soldados inimigos se foram, assim como se foram, também, a vida dos que permanecerão mergulhados no mausoléu de lodo. Só há uma explicação para minha sobrevivência: os inimigos, já cansados de tanto perfurar carne humana apodrecida, desistiram de mim ao notar o meu estado calamitoso, com ferimentos graves, como se eu estivesse realmente morto, e mais, com um corvo devorando-me. O miserável só pode estar morto, devem ter pensado. Assim eu sobrevivi à guerra, indo de encontro, horas mais tarde, aos poucos companheiros sobreviventes daquele combate. Eu não sei qual era a intenção daquele corvo, se era perfurar minha carne, auxiliando para que a minha interpretação de morto fosse convincente o bastante, fazendo com que os soldados não me matassem de verdade por acreditarem que morto eu já estava, ou, na verdade, o corvo realmente queria que eu sentisse as dores de seu bico perfurando com força, atingindo meu osso, fazendo-me gemer de dor e ser descoberto pelos soldados que me matariam instantaneamente. Eu não sei, não faço a mínima ideia, se o corvo queria me ajudar ou me atrapalhar, mas, de uma coisa eu tenho certeza: para aquele lugar, onde a guerra devasta os homens, no qual permeia um sinistro pântano, eu não quero voltar, nunca mais. O que a lua traz consigo? Eu odeio a lua, e a temo, porque, quando ela ilumina certas cenas familiares e queridas, às vezes as converte em coisas estranhas e repugnantes. Foi no verão espectral que a lua brilhou no velho jardim por onde eu vagava. Era o espectral verão de flores narcóticas e mares úmidos, de folhagens que evocam sonhos selvagens e multicoloridos. E, enquanto eu caminhava à beira do riacho raso e cristalino, vi estranhas ondulações pontilhadas de luz amarela, como se aquelas águas plácidas fossem arrastadas por correntes irresistíveis para estranhos oceanos que inexistentes neste mundo. Silenciosas e faiscantes, brilhantes e funestas, aquelas águas amaldiçoadas pela lua corriam de encontro a um destino ignoto, e isto enquanto, nas margens onduladas, flores de lótus brancas flutuavam, uma a uma, ao vento opiáceo da noite, e caíam desesperadamente sobre o riacho, rodopiando, horrivelmente, sob o arco da ponte,
e olhando para trás, com a resignação sinistra de rostos calmos e mortos. E, enquanto eu corria ao longo da margem, esmagando flores adormecidas com pés desatentos, e cada vez mais ensandecido pelo medo de coisas desconhecidas e pela atração que as faces dos mortos exerciam, vi que, sob a lua, o jardim não tinha fim e onde, durante o dia, erigiam-se muros, estendiam-se, agora, novas paisagens salpicadas de árvores e veredas, flores e arbustos, ídolos de pedra e pagodes, além das curvas do riacho amarelo e luminescente, que serpenteava entre as relvas marginais e sob grotescas pontes de mármore. E os lábios dos rostos de lótus mortos sussurraram tristemente, convidando-me a segui-los, mas não detive os meus passos até que o riacho se convolasse num rio e desaguasse, entre pântanos de juncos ondulantes e praias de areia resplandecente, na costa de um mar vasto e sem nome. Era sobre aquele mar que refulgia a odiosa lua, e sobre suas ondas silenciosas pairavam estranhos perfumes. E, enquanto via as faces dos lótus desaparecerem, eu ansiava por redes com as quais eu pudesse capturá-los, para com eles aprender os segredos que a lua trazia sobre a noite. Mas, quando a lua se deslocou, flutuando em direção ao ocidente, e a calma maré recuou da costa soturna, vi, sob a luz, velhos pináculos que as ondas quase revelavam, e colunas brancas ornadas com grinaldas de algas verdes. Mas, sabendo que era para aquele antro que todos os mortos convergiam, estremeci e não mais quis falar com os rostos dos lótus. Todavia, quando vi, ao longe, sobre o mar, um condor negro descer do firmamento para descansar sobre um grande recife, tive o ímpeto de interrogá-lo, indagando-lhe sobre os mortos que eu um dia houvera conhecido. Era o que eu lhe teria perguntado, se ele não estivesse tão longe, mas o condor estava deveras distante, nem mesmo eu pude vê-lo quando o pássaro se acercou daquele recife gigantesco. Observei, então, a maré baixar sob aquela lua, cuja luz minguava, e vi brilharem os pináculos, as torres e os telhados daquela cidade morta e gotejante. E, enquanto eu observava aquela cena, as minhas narinas tentavam obstacular o repugnante olor que emanava do mundo, pois, em verdade, era naquele local, abandonado e esquecido, que toda a carne dos cemitérios convergia para o repasto dos túmidos e triturantes vermes marinhos. Era sobre esses horrores que a maligna lua, agora, pairava, muito baixa, mas os vermes túmidos do mar dela não precisavam para alimentar-se. E, enquanto observava as ondulações que insinuavam as contorções dos vermes lá embaixo, pressenti um novo calafrio, vindo de longe, do sítio onde o condor havia voado, como se minha carne tivesse padecido de um horror mesmo antes que meus olhos o vissem. Tampouco minha carne estremeceu, quando ergui os olhos, vi que as águas haviam baixado significativamente, exibindo, agora, boa parte do vasto recife, cujos contornos eu avistara antes. E, quando percebi que este recife era apenas a coroa negra de basalto de um chocante ícone, cuja monstruosa fronte agora brilhava sob a penumbra da lua, e cujos terríveis cascos deviam tocar aquela lama infernal milhas abaixo, eu gritei, e gritei, temendo que aquele rosto submerso se elevasse acima das águas, e que aqueles olhos ocultos me fitassem depois que a lua amarela, maligna e traiçoeira, desaparecesse no firmamento. E para escapar dessa coisa implacável, mergulhei, com alegria e sem hesitação, nas águas rasas e pútridas onde, entre as paredes cobertas de ervas daninhas e ruas submersas, gordos vermes marinhos se nutriam dos mortos do mundo. O retrato oval. O castelo onde o meu criado achará por bem penetrar à força, em vez de me condenar, deploravelmente ferido como eu estava,
a passar uma noite ao relento, era uma dessas construções, misto de grandeza e de melancolia, que por longo tempo ergueram a sua fronte orgulhosa no meio dos Apeninos, tanto na realidade como na imaginação da senhora Radcliffe. Segundo toda a aparência, tinha sido temporária e recentemente abandonado. Instalamo-nos numa das dependências menos amplas e menos suntuosamente mobiladas, situada numa torre afastada do edifício. A sua decoração era rica, mas antiquada e em ruínas. As paredes, ornamentadas com numerosos troféus heráldicos de todas as formas, eram cobertas de tapeçarias, assim como de uma coleção prodigiosa de pinturas modernas, de grande estilo, em ricas molduras de ouro ao gosto arabesco. Tomei profundo interesse, talvez fosse o meu delírio a causa disso, por esses quadros, suspensos não só nas principais paredes mas também nos inúmeros recantos que a extravagante arquitetura do castelo tornava inevitáveis. E de tal modo que mandei Peter fechar as pesadas portas das janelas do aposento, pois era já noite, acender um grande candelabro de vários braços, colocado junto da minha cabeceira, e abrir de par em par os reposteiros de veludo preto, guarnecidos de franjas, que cercavam o leito. Dei estas ordens para que, ao menos, no caso de eu não poder dormir, me deleitasse alternadamente com a contemplação dessas pinturas e com a leitura de um pequeno volume que encontrara sobre o travesseiro e que continha a descrição e a análise dos quadros. Li durante muito tempo, muito tempo. Contemplei religiosamente, devotamente. As horas consumiam-se, rápidas e gloriosas, e chegou a profunda meia-noite. A posição do candelabro não me agradava, por isso, estendendo a mão com dificuldade, para não incomodar o meu criado que repousava, coloquei o objeto de maneira que fizesse incidir os seus raios plenamente sobre o livro. Mas o efeito produzido foi absolutamente inesperado. Os raios de luz das numerosas velas, porque eram muitas, caíram então sobre um recanto do quarto que até aí uma das colunas do leito mergulhara em sombra densa. Vi à luz viva uma pintura que, a princípio, me tinha passado despercebida. Era o retrato de uma jovem já amadurecida, quase mulher. Deitei ao quadro um olhar rápido e fechei os olhos. Por quê? Ao princípio eu próprio não soube por quê. Mas, enquanto mantinha as pálpebras fechadas, analisei rapidamente a causa que me obrigara a fechá-las assim. Fora um movimento voluntário para ganhar tempo e para pensar, para me certificar de que a vista não me enganara, para acalmar e preparar o espírito para uma contemplação mais a frio e mais segura. Ao fim de alguns instantes, olhei de novo fixamente para o quadro. Não podia duvidar, mesmo que quisesse, de que via então com toda a nitidez, pois o primeiro fulgor do candelabro sobre aquela tela dissipara o espanto e o devaneio de que os meus sentidos estavam possuídos, e chamara-me num instante à vida real. O retrato, como já disse, era o de uma jovem mulher. Era simplesmente uma cabeça, com as espáduas, tudo naquele estilo que se chama, em linguagem técnica, estilo de vinheta, bastante à maneira de Sully nas suas cabeças prediletas. Os braços, o seio e até a extremidade dos cabelos radiosos fundiam-se imperceptivelmente na sombra vaga, mas profunda, que dava contraste ao conjunto. O caixilho era oval, magnificamente dourado e lavrado em metal, ao gosto mourisco. Como obra de arte, não se podia encontrar nada mais digno de admiração do que a própria pintura. Mas é possível que não fosse nem a execução da obra nem a imortal beleza da fisionomia o que tão de súbito e tão fortemente me impressionou. Ainda menos devo acreditar que a minha imaginação, saída de uma meia sonolência, tivesse tomado a cabeça pela de uma pessoa viva.
Antes de mais compreendi que os pormenores do desenho, o estilo de vinheta e o aspecto da moldura teriam imediatamente dissipado tal sortilégio e me preservariam de qualquer ilusão por momentânea que fosse. Enquanto fazia e aprofundava estas reflexões, conservei-me meio estendido, meio sentado, 1 hora inteira talvez, com os olhos pregados naquele retrato. Por fim, depois de ter descoberto o verdadeiro segredo do efeito que ele produzia, deixei-me cair de novo no leito. Adivinhara que o encanto da pintura residia numa expressão vital absolutamente adequada à própria vida, que a princípio me fizera estremecer e, finalmente, me deixará confuso, subjugado, amedrontado. Com profundo e respeitoso terror, tornei a pôr o candelabro na sua posição primitiva. Depois de ter assim furtado aos meus olhos a causa de tão grande perturbação, procurei vivamente o livro que continha a análise dos quadros e a sua história. Indo direito ao número que designava o retrato oval, li o vago e singular relato que se segue. Era uma jovem de raríssima beleza e não menos gentil que alegre. Maldita foi a hora em que ela viu, amou e desposou o pintor. Este, apaixonado, estudioso, austero, já tinha encontrado esposa na sua arte, ela, jovem de rara beleza e não menos gentil que alegre, toda luz e sorrisos, com o feitio folgazão de uma corça nova, amando com ternura todas as coisas e odiando apenas a arte, que era sua rival, só temia a paleta e os pincéis, e os outros instrumentos que a privavam da presença do seu bem-amado. Terrível coisa foi para a dama ouvir o pintor exteriorizar o desejo de pintar também a sua jovem esposa. Mas ela, humilde e obediente, posou durante longas semanas, na sombria e alta câmara da torre, onde a luz se filtrava unicamente pelo teto e incidia sobre a desmaiada tela. Ele, porém, o pintor, punha toda a sua glória naquela obra, que progredia de hora para hora. Era um homem apaixonado, estranho, meditabundo, perdido em devaneios. E de tal maneira que não queria ver como a luz que tão lugubremente caía naquela torre isolada ressequia a saúde e o espírito de sua mulher, que definhava visivelmente para toda a gente, menos para ele. E ela sorria sempre, sempre, sem se queixar, pois via que o pintor, de tão grande renome, sentia vivo e ardente prazer na sua tarefa, e trabalhava noite e dia para pintar aquela que tão ternamente amava, mas que enlanguecia, cada vez mais, de dia para dia. E, na verdade, aqueles que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da semelhança, como de extrema maravilha, como de uma prova do talento do pintor, não menor que o seu amor profundo por aquela que ele tão miraculosamente pintava. Um dia, contudo, quando a tarefa estava no fim, ninguém mais foi admitido na torre. O pintor enlouquecera com o ardor que punha no seu trabalho e raramente desviava o olhar da tela, mesmo para contemplar o rosto da mulher. Ele não queria ver que as cores que espalhava na tela eram tiradas das faces daquela que estava junto de si. E quando muitas semanas já se tinham passado e muito pouco restava para fazer, nada mais que um retoque na boca e uns laivos nos olhos, o espírito da retratada ainda palpitou como a chama viva de uma lâmpada. Foi, então, feito o retoque e postos os laivos, e, por momentos, o pintor quedou-se em êxtase diante do trabalho concluído. Mas, 1 minuto depois, ainda a contemplá-lo, ele estremeceu e, tomado de assombro, gritou com voz estrepitosa: "E mais é a própria vida!" E, então, bruscamente, voltou-se para contemplar a sua bem-amada, que estava morta.